Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 5, Benfica 0. O Flóculo Porto deu um safanão na crise de resultados e de consistência que de quando em vez o tem acometido esta época, goleando o Benfica e afundando ainda mais o rival nas dúvidas que já lhe tinham sobrado da derrota de quinta-feira com o Sporting em Alvalade. E se então a equipa de Schmidt escapou a um corretivo mais severo, hoje afundou-se com estrondo nas suas próprias indefinições, atropelado pela pressão que os dragões lhe fizeram sobre a saída de bola e, sobretudo, em função da sua incapacidade para coordenar a sua própria pressão em organização defensiva. Se o primeiro golo desta noite chegou de bola parada, o segundo e o quarto foram fruto da junção da incapacidade do Benfica para pressionar alto à sua vontade de o fazer. Conceição chamava a pressão encarnada, mas esta revelava-se ineficaz e descoordenada, como já tinha sido em Alvalade, e mais não fazia do que alongar a equipa, parti-la e aumentar o espaço nas entrelinhas, depois aproveitado pelos jogadores portistas para lançarem o pânico na linha mais recuada dos campeões nacionais. Além disso, aprisionados nas referências de marcação que os portistas tinham para afetar o seu início de construção, que desmontarei mais à frente, quando fizer aqui a fotografia tática da partida, os encarnados raramente saíam com qualidade, tendo voltado a fazer um jogo escasso no plano ofensivo. Tal como na quinta-feira, acabaram com apenas 5 remates em 90 minutos, permitindo um número aproximado ao adversário. 19 então, 18 hoje. E tal como então, poucas vezes chegaram à área oposta. 11 vezes hoje para 15 na partida de Alvalade. A construção do resultado acabou depois por ser uma consequência do acerto portista face às redes da Trubin, a tornar inútil qualquer ideia da recuperação adversária. PP e Galeno, aos 2 e aos 10 minutos, até já tinham ameaçado, mas apesar de o sentido do jogo ser sobretudo o da baliza encarnada, a primeira grande ocasião do jogo até pertenceu ao Benfica, num livre que Di Maria bateu rapidamente e Tenkstedt aproveitou para se soltar atrás da linha defensiva portista, chutando sobre a barra. Só que o forcing do Flóculo Porto acabou por ter frutos. Galeno ainda chutou para fora aos 14 minutos, depois de PP desviar um cruzamento do João Mário, mas não desperdiçou a ocasião que lhe surgiu aos 20. Foi num canto que Morato cortou para o segundo poste, porque estava a ser pressionado por Nico, e o extremo meteu nas redes de primeira. E o Benfica, aí, ainda deu um ar de sua graça, na altura em que o jogo esteve mais dividido. Trubin deteve um remate de Conceição, mas depois Diogo Costa também teve de se empenhar para parar um tiro de Rafa. E foi com o jogo nisto que surgiu o 2-0, a evidenciar o suicídio que é o partir da equipa do Benfica em duas, no momento da pressão. João Mário aproveitou o espaço para acelerar. A bola chegou a Conceição, que cruzou para Evanilson servir nova finalização certeira de Galeno. Faltava 1 minuto para o intervalo e o clássico começava a pintar-se de azul e branco. E tudo se decidiu logo a abrir a segunda parte, com o terceiro golo e a expulsão de Otamendi. O 3-0 foi marcado por Wendel, após combinação com Galeno, aos 55 minutos, e entre os 51 e os 61, Otamendi viu os dois amarelos que forçaram a equipa a jogar meia hora com 10 homens. Nesse período, o Flóculo Porto não desperdiçou a oportunidade para golear. Nico ainda perdeu o 4-0, logo aos 63 minutos, cabeceando ao lado um cruzamento do João Mário que o deixou na cara do golo. Mas PP não o imitou e marcou mesmo aos 75, com um remate entre Trubin e o poste mais próximo, do qual o guardião ucraniano não saiu inteiramente bem visto. Até a final, Dani Namazo ainda fez o quinto, de cabeça, após cruzamento de Jorge Sanchez, dando ao resultado foros de goleada, mas não mudando grande coisa em termos de classificação. O Flóculo Porto teve uma noite de sonho, mas continua a 6 pontos do segundo lugar e a 7 do primeiro. Podem ser 10, se o Sporting ganhar em Famalicão o seu jogo em atraso. E o Benfica viveu um pesadelo, mas não perdeu aqui a possibilidade de revalidar o título. Terá é de fazer as coisas de maneira muito diferente daqui para a frente. E façamos então a fotografia tática deste Flóculo Porto-Benfica, nomeadamente para desmontar aqui um pouco a forma como o Flóculo Porto anulou desde muito cedo a saída de bola do Benfica, através de uma pressão bem coordenada, e como o Benfica se afundou precisamente pela incapacidade de fazer a mesma pressão sobre a saída de bola do adversário, aliás, repetindo um pouco aquilo que tinha acontecido no jogo de Alvalade contra o Sporting a meio da semana. No caso do Flóculo Porto, olhamos primeiro para o 11 inicial e a comparação
tem que ser feita com a equipa que empatou em Barcelos com o Gil Vicente no último fim de semana, porque a equipa que subiu ao relvado para defrontar o Santa Clara já tinha sido aquela que Sérgio Conceição tinha escolhido há um mês, quando começou essa partida da Taça, depois interrompida pela tempestade. Ora, fez Sérgio Conceição duas alterações relativamente ao 11 que tinham levado ao campo em Barcelos contra o Gil Vicente. Trocou Stefano Eustáquio por Nico Gonzalez no meio-campo e à frente trocou Ivan Reimer por Galeno, fazendo voltar aquele que tem sido o seu 11 de gala desta segunda metade da época, um 11 organizado no 4-3-3, com estes que têm sido quase sempre os 11 titulares preferenciais para o treinador do Futebol Clube do Porto. Diogo Costa foi o guarda-redes, depois à frente dele, quarteto defensivo formado por João Mário, Pepe, Otávio e Wendel. Varela era o médio mais defensivo, com Nico Gonzalez a surgir como interior esquerdo, muitas vezes baixando para auxiliar no momento de início da organização, e PP a aparecer como médio interior direito, muitas vezes abrindo na faixa para permitir a entrada de Francisco Conceição para o espaço interior. Conceição era o extremo direito, Galeno o extremo esquerdo e Evanilson o ponta de lança. Quanto ao Benfica, duas alterações relativamente à equipa que tinha, a meio da semana, perdido com o Sporting em Alvalade por 2-1. Trocou Roger Schmidt, Alexander Bá, lesionado, por Morato, o que quer dizer que Morato foi jogar como defesa esquerdo, e Orsnes, que tinha sido defesa esquerdo na primeira parte do jogo de Alvalade, foi depois defesa direito na segunda, mudou para o lado direito do setor defensivo hoje. Mais à frente, Schmidt voltou a fazer entrar o tal ponta de lança, hoje foi Tengsted, que alinhou em vez de Neres, que tinha estado no 11 em Alvalade, o que permitiu que Rafa voltasse à posição de segundo avançado. Assim sendo, o Benfica no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin na baliza, Orsnes era lateral direito, Morato lateral esquerdo e dupla de centrais, a de sempre, formada por António Silva e Otamendi. Dupla de médios, mais à sua frente, João Neves e João Mário, com Di Maria aberto na direita, Coxo aberto na esquerda, a funcionar aqui como uma espécie de avançado esquerdo. Rafa era o segundo avançado nas costas de Kasper Tengsted, que era o ponta de lança. Mas grande parte do jogo se definiu depois, sobretudo na forma como as duas equipas encaravam o momento de pressionar a saída de bola do adversário e como eram ou não capazes de iludir essa pressão que o adversário lhe fazia. O Futebol Clube do Porto colocava 3 homens na frente para impedir a saída de bola, que o Benfica faz quase sempre a 3, através dos 2 centrais e de um dos médios, que baixa para essa organização. Hoje foi mais vezes João Mário do que João Neves, pelo menos enquanto o jogo ainda esteve a ser minimamente discutido. E o Futebol Clube do Porto metia quase sempre 3 homens lá na frente, o Francisco Conceição, o Evanilson e o Galeno, para condicionar essa movimentação. Além disso, PP seguia sempre um dos centrocampistas, estava sempre pronto para pressionar o João Mário. Nico Gonzalez sempre pronto para pressionar o João Neves. E, além disso, o Alain Varela seguia muito de perto o Rafa, que muitas vezes também baixava para fazer dar um auxílio e dar uma linha de passe a este início da organização do Benfica. Resultado, o Benfica poucas vezes conseguiu sair com qualidade, apesar de fazer uma saída baixa para chamar a pressão, poucas vezes conseguiu sair com qualidade e criar dificuldades à organização defensiva do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, o que é que acontecia? O Porto muitas vezes também baixava Alain Varela para auxiliar os centrais, saía a 3, com Pepe, Alain Varela e Otávio. O Benfica tentava pressionar este primeiro momento da organização, mas fazia-o apenas com 2 unidades, quase sempre Rafa e Tengsted. Di Maria tentava encostar no Wendel e o Coxo, do outro lado, tentava encostar no João Mário, mas poucas vezes o faziam também. O que acontecia era que a equipa do Benfica partia e deixava um espaço imenso entre esta primeira zona de pressão e o resto da equipa, o resto da sua organização defensiva. E sempre que o Porto conseguia superar esta primeira zona de pressão, tinha uma avenida para acelerar o jogo e para levar a bola para o meio-campo ofensivo. Foi assim que foi criando quase sempre embaraço à organização defensiva do Benfica. Ora, muito bem, com 2-0 ao intervalo, Schmidt mexeu.
trocou Morato, que já tinha cartão amarelo e estava a jogar como defesa esquerdo, por Álvaro Carreras. Carreras foi jogar para a mesmíssima posição de defesa esquerda e trocou ainda Coxo, que estava a jogar como avançado esquerdo, por Florentino. Florentino foi formar dupla de médios com João Neves, avançando João Mário para o lado esquerdo do ataque. Mas o Benfica não melhorou por aí além, até porque sofreu logo o terceiro golo, ao minuto 55, e depois Otamendi foi expulso. Antes da expulsão de Otamendi, já com 3-0 no placar, Schmidt tinha feito mais duas alterações. Trocou Di Maria por Neres. Neres foi jogar para o lado direito do ataque e trocou Tengsted por Artur Cabral. Ponta de lança por ponta de lança, embora ponta de lança de características diferentes. Menos pressionante, não que a pressão de Tengsted tenha dado grandes resultados ao Benfica, mais jogador de coletivo, mais jogador para tabular com os companheiros, esteve mais em jogo no plano ofensivo, mas a verdade é que o Benfica, depois, 4 minutos a seguir, ficou sem Otamendi. Num primeiro momento, teve que ser Florentino a baixar para formar dupla de centrais com o António Silva, mas 2 minutos depois da expulsão de Otamendi, acabou por ser sacrificado o Rafa para a entrada de Tomás Araújo. Tomás Araújo foi colocar-se como central direito, não esteve mal, e António Silva passou para central esquerdo, mas o Benfica, a partir daí, passou a jogar no 4-4-1, com Artur Cabral isolado na frente, Neres no lado direito, João Mário no lado esquerdo do meio-campo, que era formado por João Neves, e Florentino era curto já para poder impedir o Flóculo do Porto de dominar a partida. O Porto só mexeu ao minuto 82, tão bem lhe estava a correr o jogo a Sérgio Conceição, e fez logo 4 alterações de uma assentada. Galeno saiu da esquerda do ataque para lá passar o Ivan Raime. O João Mário abandonou a lateral direita para a entrada de Jorge Sanchez. O Evan Nilsson abandonou também a frente de ataque, a posição de ponta de lança, cedendo a Dani Namazo. E o Nico Gonçalves saiu da zona do meio-campo para a entrada do Stefano Eustáquio. Portanto, sem alterações do ponto de vista tático. Ao minuto 87, última alteração do Flóculo Porto, com a troca de Francisco Conceição por Tony Martínez. Tony Martínez foi jogar para ponta de lança, passando PP para o lado direito do ataque e baixando um pouco Dani Namazo para a posição que era ocupada até aí por PP. Nesta altura, o Porto a jogar já muito mais próximo de um 4-2-3-1. Mas o jogo já estava mais do que resolvido por essa altura, pelo que já não havia muito mais a dizer nesta fotografia tática do jogo. A segunda derrota consecutiva do Benfica teve uma série de exibições muito abaixo daquilo a que os jogadores do Benfica habituaram os seus adeptos. Trubin, por exemplo, não fez um jogo isento de erros. Orsnes teve muitas dificuldades para segurar o lado esquerdo do ataque do Flóculo do Porto. Cai um bocado por terra aquela ideia de que ele é um excelente lateral. Não é. Hoje teve sempre muitas dificuldades. António Silva, ainda assim, foi o mais seguro do quarteto mais recuado. Otamendi voltou a cometer imensos erros, mas quer-me parecer que o melhor jogador do Benfica foi, para não variar, João Neves. Sempre ele, sempre a tentar levar a equipa para a frente. Na primeira parte, ainda naquele período em que o Benfica ainda conseguiu minimamente equilibrar as coisas, foi ele que apareceu. É verdade que Di Maria, num lampejo, pode sempre resolver um jogo. Hoje teve um golpe de gênio no momento em que lançou no tal livre Tengsted para o lance que podia ter dado o golo inaugural da partida. Teve depois um bom remate também numa saída da direita para o meio, mas pouco mais se viu e, portanto, o melhor jogador do Benfica foi mesmo o João Neves. Os heróis, contudo, estavam do outro lado. E foram, sobretudo, os jogadores dos corredores laterais. Muito bem os dois laterais, João Mário e o Wendel. João Mário fez um jogo de enormíssima qualidade enquanto esteve em campo e ele foi substituído ao minuto 82. O mesmo sucedeu com o Wendel, que acabou por marcar um golo e por estar presente em muitas das combinações com Galeno que deixaram a cabeça em água Orsnes, mas estiveram muito bem também os dois extremos. Francisco Conceição foi um quebra-cabeças permanente para Morato, levou inclusive a Schmidt a ter que substituir o lateral. Não esteve melhor
nesse aspecto de o controlar Carreras, quando entrou, que já sabe que é um jogador que pode fornecer algo mais em termos ofensivos, mas defensivamente não. Mas ainda assim, quer-me parecer que o herói da partida foi mesmo Galeno. E não é coisa para menos. Marcou o primeiro, marcou o segundo, assistiu para o terceiro. Portanto, parece-me que esteve nos pés de Galeno a maior dose de qualidade da equipa do Futebol Clube do Porto de hoje e, portanto, foi ele o herói desta partida. Foi boa a arbitragem de João Pinheiro no Clássico e quando se chega ao final de um Clássico com uma boa arbitragem é sempre sinal para regozijo, porque ninguém, aliás, se queixou minimamente daquilo que foi a atuação do árbitro. Ora, muito bem, 3 lances apenas para escalpelizar aqui. Logo aos 9 minutos, a bola parece bater na mão de Otamendi dentro da área do Benfica, mas não há razão para falta, a começar pelo facto de a mão estar precisamente em frente à coxa, e portanto se a bola não lhe batesse na mão, bater-lhe-ia na coxa, portanto sem grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto. Ao minuto 44, foi muito discutido pelo Benfica o lance do segundo golo do Futebol Clube do Porto, mas não há nenhuma irregularidade, seja qual for o momento do lance que se analise. Primeiro, não há fora de jogo, no momento em que, anterior ao cruzamento. Depois, não há nenhuma falta de Evanilson sobre Orsnes. Evanilson salta nas costas de Orsnes, mas é simplesmente mais forte no plano físico. Nem sequer encosta as mãos nas costas do lateral do Benfica. E, por fim, a bola não toca sequer na mão de Galeno. E é importante que se diga que, mesmo que fosse casual, se a bola tocasse na mão de Galeno antes deste fazer o remate que leva a bola para o fundo da baliza, então teria que ser marcada a falta, porque é isso que diz a lei. No momento de golo, não interessa se é casual ou não é casual, se está à frente do corpo ou não está à frente do corpo, desde que a bola tabele na mão, é sempre razão suficiente para anular. Por fim, a expulsão de Otamendi. Foram 2 cartões amarelos num período de 10 minutos. Ao minuto 51, cartão amarelo por virar autenticamente Galeno. E é amarelo, não é vermelho. É amarelo porque há um recolhimento do pé. Não vai de pitons, derruba, vira o adversário, mas sem força excessiva. E depois, ao minuto 61, segundo amarelo para Otamendi por derrubar PP junto à linha lateral, também perfeitamente justificado. Portanto, foi bem expulso Otamendi por acumulação de cartões amarelos. Em suma, belíssima arbitragem a de João Pinheiro no Clássico de hoje. Futebol de verdade.